Bom dia, amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. É com muita alegria que nós aceitamos o convite de estar aqui com os irmãos nesse mês tão especial em que celebramos ao Senhor os 73 anos de organização da Igreja Presbiteriana Central de Americana, 117 anos de presença presbiteriana nessa cidade querida, 150 anos, de presbiterianismo na nossa região e 161 anos de presença presbiteriana em solo brasileiro. Portanto, é um mês de muitas celebrações e de muita gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós e da nossa igreja, em solo brasileiro e aqui na cidade de Americana. Portanto, meu abraço, minhas orações para que essa igreja continue a cumprir a sua missão. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana Ebenezer. Nós vamos iniciar o culto desta manhã lendo no livro dos Salmos, o Salmo de número 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Deus tem sustentado, geração após geração, as famílias e os irmãos que aqui têm trabalhado, respondendo positivamente ao chamado do Senhor. Nós vamos orar nesta hora para agradecermos a Deus a bênção de podermos adorá-lo, cultuá-lo, bendizendo ao seu excelso nome e assim anunciando às nações o Deus que nos criou, que nos chamou e que tem nos sustentado. Oremos. Pai bendito, Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos pelo dom da vida. Louvamos-te, Senhor, porque nos criaste, Pai, com um propósito e nos resgataste, Senhor, para vivermos para o Senhor, para a adoração ao Senhor e para anúncio do teu santo evangelho. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por podermos, através da rede, ó Deus, através dos recursos da internet, através de páginas, de aplicativos, Senhor, podemos estar juntos e, nesse tempo de isolamento, de afastamento social, podermos adorar ao Senhor, proclamar o teu santo nome. Ó Deus, aceita a nossa adoração, abençoa cada lar, Senhor, aqueles que acompanham através da internet, dos aplicativos. Ó Deus, abençoa cada lar, cada família, cada irmão, Deus. Nós te louvamos por cada vida, pela existência desta igreja, ó Deus, pela sua atuação relevante ao longo destes anos, nesta cidade, ó Deus, e onde quer que o Senhor tem levado os teus filhos, onde quer que o Senhor tem colocado as famílias, ó Deus, os membros desta igreja. Deus, abençoa a equipe pastoral, o seu conselho. Ó Deus, continua a abençoar cada irmão, as suas sociedades internas, Pai, que, ó Deus, nós possamos continuar confiantes no Senhor a levar o teu santo evangelho. É por Jesus, teu Filho amado, nosso eterno Salvador e Senhor, que nós oramos agradecidos. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com o cântico do hino de número 19, do Inário Novo Cântico.
filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, nos altos céus, louvor a Deus ressoam, e gratidão ao soberano amor, os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Para o momento de confissão de pecados e pedido de perdão, eu quero ler com os irmãos a Escritura Sagrada, na primeira epístola de João, capítulo 1, iniciando no verso de número 5, nós vamos ler até o verso 2 do capítulo de número 2, que nos diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos curvar nossas cabeças por um instante e confessar ao Senhor, na certeza de que somos aceitos e aprovados na sua presença através de Jesus, o nosso eterno e bendito Salvador. Ó Pai bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque encorajados pelas tuas promessas, atendendo o convite irresistível do Senhor, nós nos apresentamos diante de ti, certos de que, ó Deus, falhamos quantas vezes, ó Pai, tropeçamos e não conseguimos, ó Deus, caminhar sem a ajuda graciosa do Senhor. Por isso, nesta hora, nós estamos
confessando, ó Deus, que precisamos do Senhor. Nós estamos, ó Deus, confessando que não conseguimos, ó Deus, ainda que com esforço, Pai, não conseguimos não transgredir os Teus mandamentos. Não conseguimos, ó Deus, não omitir, ó Deus, a Tua ordem, Pai, quantas vezes. Por isso, Deus, encorajados por Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós te rogamos, perdoa-nos, Senhor. Pedimos-te, Pai, que visites os nossos corações. Pedimos-te, Senhor, que nos livre, ó Deus, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para que possamos caminhar, Senhor, em novidade de vida. Ó Deus, alegres por ter o Senhor conosco, alegres por ter a companhia do Senhor e pela certeza de que, Senhor, Tu nos perdoas, não por nós, mas por Jesus, Teu Filho amado, o nosso eterno Salvador e Senhor, em nome de quem oramos agradecidos. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor agora com o hino de número 150 do nosso Inário Novo Cântico, Louvor pelo Perdão. Livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, o Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Alma feita que a pena merece, vida, perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois se recebe de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ao perigo. Vestes reais, não triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Filhos de Deus, jogos inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há dobrez, a segurança de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo
na cruz me satisfez e redimiu-nos uma vez. Certos do perdão do Senhor, vamos orar uma vez mais nesta hora, oração por iluminação, para lermos a palavra de Deus no texto que Ele falará aos nossos corações nesta manhã. Ó Pai bendito, Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, nós pedimos-te nesta hora que, ao lermos a Tua palavra que é Tua, Senhor, e nós, como Teus servos, Deus, precisamos, pedimos, ó Deus, que pela instrumentalidade do Teu Espírito, ó Deus, nos ajude a entender as verdades eternas. Ó Pai, fala conosco nesta manhã, pela Tua palavra, nós oramos agradecidos no nome e por amor de Jesus, Teu Filho, o nosso Senhor. Amém. O texto para nossa meditação nesta manhã está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4. Nós vamos iniciar a leitura no verso de número 9 até o verso de número 18. Portanto, segunda a Timóteo, capítulo 4, verso 9 a 18, que nos diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te, porém, dele, porque resistiu fortemente às minhas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até o verso de número 18. Amados irmãos, o apóstolo Paulo é o modelo para qualquer tipo de obreiro que nós possamos desejar ou buscar. Modelo de evangelista, missionário transcultural, plantador de igrejas locais, pastor de alma, um líder por excelência. O apóstolo Paulo escreveu esta segunda carta a Timóteo no seu segundo aprisionamento em Roma. Já estava próximo o seu martírio. O apóstolo já estava bem avançado em idade e no fim do seu ministério. Esta foi a sua última carta, por isso é uma carta muito especial, como que um testamento pastoral, como que um grande encorajamento às lideranças, especialmente a Timóteo, um jovem pastor, seu filho na fé. A igreja naquela época estava sofrendo com a perseguição externa
por conta dos governantes e a perseguição interna por causa dos falsos mestres que surgiram no seio da igreja para perturbar, para desestabilizar a vida e comunhão dos irmãos. O apóstolo estava aguardando a sua sentença, que logo sai, a sua pena de morte pela decapitação. Ele foi abandonado por quase todos, diz ele, e também pelas igrejas da Ásia, por onde ele havia passado. Velho, preso, sozinho, era para entregar os pontos, era para desistir. Mas, ao contrário disso, ele dá um grande sinal de vigor espiritual. Ele se mostra muito corajoso, e é por isso que essa carta é muito especial. E é nesse contexto que ele reúne forças, é nesse contexto que ele reúne, e aqui tenho para mim que ele busca recursos e condições extraordinárias para que a igreja continuasse a sua dura missão, para que a igreja continuasse a pregação do Evangelho, a cumprir a sua missão. E recursos esses tenho para mim que ainda nos nossos dias são extremamente necessários, que precisamos lançar mão ainda hoje para encontrarmos o caminho, para encontrarmos a melhor maneira de vencer as dificuldades e avançar. Recursos extraordinários, não porque estavam fora do alcance daqueles irmãos, não porque estão fora do nosso alcance, mas extraordinários porque eles estão ao nosso alcance. Estão ao nosso alcance e são imprescindíveis para o avanço do Evangelho. E, para mim, o primeiro recurso para o avanço na evangelização, primeiro recurso para que possamos vencer as dificuldades, primeiro recurso que o apóstolo Paulo apresenta aqui é gente. Precisamos de gente para avançar na obra da evangelização. Precisamos cada vez mais de gente para avançar na missão da igreja. Recursos materiais ou a falta deles nunca foram problemas. A falta de templos, a falta de prédios nunca foram problema para que a igreja avançasse. Nós estamos vivendo um tempo assim, né? Estranho estar aqui pregando e não olhando o rosto dos irmãos, mas pregando para uma tela, o prédio fechado, o salão de culto sem uso. Ainda bem que as dependências estão sendo muito bem usadas, mas para o avanço da pregação não há esse impedimento. Por isso, no final do verso 11, ele diz: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Primeiro aqui eu quero destacar um belo exemplo de perdão. João Marcos havia se separado de Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária, como a gente pode constatar lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo de número 13. É imprescindível contar com gente para a obra da evangelização. É um excelente recurso, sem sombra de dúvidas. No avanço, no progresso do Evangelho, na expansão da igreja, nós precisamos contar com gente. Aquilo que Jesus disse no Evangelho, que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, ainda hoje é uma realidade. Ainda hoje eu ouvi o reverendo Marcos Agripino, o nosso executivo da APMT, dizendo que da necessidade de obreiros não falta campo, falta gente comprometida com o Senhor, falta gente com visão da obra, falta gente comprometida com a obra. O mesmo apóstolo que depositou o seu amor e esperança na vinda de Cristo, todavia também anseia pela vinda de irmãos. Se nós olharmos o primeiro verso que nós lemos, o verso de número 9, ele diz: procura vir ter comigo
depressa. Deseja que Timóteo vá até ele, deseja que Timóteo, filho na fé, vá até ele. E também João Marcos, como nós vimos, podemos conferir no verso de número 11. Os dois anseios não são incompatíveis, né? Não, porque sabemos que Jesus vai voltar, não podemos ficar olhando para as estrelas, como dizia Santo Agostinho, precisamos estar com a mão no arado, precisamos estar realizando a obra do Senhor. A amizade humana é uma provisão amorosa de Deus para a humanidade. É fato que as pessoas muitas vezes nos decepcionam, muitas vezes discordam de nós, causam problema, como João Marcos tinha causado para Paulo na primeira viagem missionária. Nos causam problemas muitas vezes, é verdade, como nós causamos aos demais irmãos, como muitas vezes as discórdias, as dificuldades, a falta de alinhamento da visão, muitas vezes causam problemas para o avanço do Evangelho em determinado momento. Mas isso não pode ser definitivo. Os rompimentos, as dificuldades não podem ser definitivas, as pessoas não podem ser isoladas definitivamente, descartadas definitivamente. Até porque pessoas mudam, nós mudamos também, Deus muda as pessoas, o Espírito Santo trabalha no coração e muda as pessoas, por isso que nós não podemos descartar ninguém, e eu costumo dizer, ninguém é descartável no reino, porque Deus não descarta ninguém, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E nós precisamos crer nessa verdade, que Deus transforma, que Deus muda pessoas e que Deus as usa para a glória do seu nome e muitas vezes para nos abençoar, para abençoar quem está em dificuldade, para abençoar a liderança, para encorajar aqueles que estão passando por dificuldade. O bom líder precisa conviver com oposição. Jesus soube lidar com oposição. O pastor, por exemplo, é pastor de todo o rebanho, não pode escolher quem ele vai pastorear. As ovelhas, humanamente falando, muitas vezes escolhe o pastor, mas pastor não pode escolher ovelhas, porque elas não são nossas, elas são de Cristo Jesus e foram compradas com alto preço pelo Senhor. Foi Ele quem as comprou. Eu estava iniciando o meu ministério e tinha sido eleito naquela ocasião para fazer parte da mesa do meu concílio. E fiz um comentário, não lembro direito, porque não teve muita importância para mim aquele comentário com relação a um outro irmão, a uma outra pessoa. Um querido pastor veterano estava do meu lado e me corrigiu na hora. Disse: meu irmão, olha, pode até ter essa dificuldade, esse irmão, mas é ovelha comprada por alto preço, por Jesus, é ovelha de Cristo, não é ovelha nossa. E essa lição me tem acompanhado e eu aprendi muito isso, e o apóstolo Paulo aqui revela e reforça esse ensino. O segundo recurso, né, o primeiro é gente, o segundo recurso para o avanço do Evangelho é a capa. O apóstolo pede a capa, verso de número 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. A capa aqui, meus irmãos, é recurso, bens materiais, é recurso material, representa a necessidade física do servo de Deus, necessidade que precisava ser suprida, necessidade que precisava ser satisfeita. Nós temos necessidade, o obreiro no campo tem necessidade, as famílias têm necessidade e precisam ser suprida. Um recurso simples, mas que vai lhe fazer bem, que vai lhe trazer conforto, que vai animá-lo. Roupas quentes, a capa era esse utensílio, era
era essa vestimenta. Se aproximava o inverno e o apóstolo estava pedindo que ele trouxesse. Sem dúvida, era uma preocupação uma antecipação para o inverno que estava chegando. Ele sente necessidade do calor que aquela sua capa, do conforto que a capa poderia lhe dar. Quem foi Carpo, onde Paulo deixou os seus pertences, lá em Troade, nós não sabemos, não podemos supor. O fato é que o apóstolo Paulo sabia onde estava a sua capa. O apóstolo Paulo sabia onde estava aquilo que era importante para que ele prosseguisse, para que ele tivesse um certo conforto. Você sabe as suas reais necessidades, você sabe como supri-la, você sabe onde está a sua capa, onde você deixou a sua capa, se é que você perdeu algo que está ali fazendo falta. Deus usa coisas simples, usa os poucos recursos para nos abençoar. Uma pessoa certa vez me disse que tal irmão não era dizimista, era contra a doutrina do dízimo, porque ele preferia fazer grandes somas, grandes oferta de grandes somas para a igreja, para as obras missionárias. E eu questionei aquela pessoa, falei, irmão, ok, mas dízimo não é dívida, dízimo não é quantidade, dízimo é fidelidade. Imaginaram a igreja com os seus compromissos? Muitas vezes o campo missionário precisa pagar o aluguel, precisa do sustento do obreiro, vai ficar esperando uma vez no ano uma grande, ainda que seja uma grande doação. E isso nos leva a pensar na regularidade, isso nos leva a pensar no compromisso de que a obra do Senhor não pode esperar uma grande doação, uma grande soma. Há um sociólogo no Rio de Janeiro, aliás, ele tinha outros irmãos, o Betinho, né, faleceu, ele tinha hemofilia, e o Betinho, ele tinha um slogan, ele dizia, quem tem fome tem pressa. E eu tenho muita preocupação quando fico sabendo de alguém que está com alguma necessidade, para que possamos suprir rápido, não esperar a próxima reunião, não esperar a próxima semana, não esperar o próximo domingo, não esperar o dia que alguém vai poder mais ir logo e suprir aquela necessidade. As coisas são difíceis mesmo, irmãos, para realizarmos a obra missionária. Mas o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos sustenta, é o dono de tudo. E Ele é fiel. Já são 161 anos, na próxima quarta-feira, dia 12, 161 anos de presença presbiteriana em solo brasileiro. Uma obra abençoadora. Nós já somos mais de 1 milhão de presbiterianos no Brasil, fruto da visão de um homem que acreditou no chamado, que acreditou na palavra de Deus. Hoje ouvimos o reverendo Marcos Agripino, da APMT, dizer que nós estamos em 45 países, 240 missionários e mais 200 sendo preparados. E ele disse que certa vez falou com os diretores de seminários e Instituto Bíblico, se todos os obreiros na atualidade que estavam sendo preparados tivesse chamado para ir ao campo, havia campo para todos eles. Portanto, não há falta de campo. Falta gente, falta bolso convertido, falta gente doando e fazendo o melhor para o Senhor. Falta gente trabalhando e usando a sua profissão, a vocação que Deus lhe deu para a glória de Deus, para a honra do Senhor. Você sabe onde está a sua capa? Quero perguntar mais uma vez. Ela existe, tem quem pegue, mas muitas vezes você não sabe onde ela está. As notícias que nós temos, como já disse, da APMT,
a nossa agência de missões transculturais, no Brasil e fora dele, a Junta de Missões Nacionais, que atua em solo brasileiro, tem falado da necessidade de obreiros, da necessidade de gente, da necessidade de recursos para enviar gente com desejo de ir aos locais longínquos, de ir aos rincões, de ir aonde há, de fato, a necessidade. Levantar capa. É hora de fazermos isso. Paulo sabia onde estava a sua capa. Primeiro recurso, gente. Segundo, capa, recursos materiais. Terceiro recurso, na obra de evangelização, os livros. E o apóstolo diz, especialmente os pergaminhos. Ele termina o verso de número 13, dizendo para que trouxesse os seus livros, especialmente os pergaminhos. A palavra de Deus. Não se avança com a obra de evangelização sem a palavra de Deus. Não se avança como igreja sem o apego à palavra. Não se avança como indivíduo, como família, sem apego à palavra, sem amor à palavra, sem leitura da palavra nos lares, sem o ensino da palavra às novas gerações. Não se avança sem a palavra de Deus, não se avança sem obediência e fidelidade à palavra de Deus. A palavra sendo vivida, ensinada, a palavra norteando os nossos passos, a palavra norteando cada ato, cada decisão, cada gesto da igreja, da sua liderança, de sua membresia, todos apegados à palavra, amor à palavra, divulgação da palavra, compartilhamento da palavra. As pessoas têm buscado conteúdo, têm buscado aprender do Senhor nesse tempo de pandemia, nesse tempo de incerteza, nesse tempo em que muitos estão com medo, em que muitos estão apreensivos, têm buscado, e nós precisamos demonstrar que não somente temos apego à palavra, conhecemos a palavra, mas compartilhamos a palavra com muitos outros. Base firme, sólida, para não afundarmos, para não nos desviarmos, nem para a esquerda, nem para a direita. A terceira necessidade que o apóstolo Paulo menciona são os seus livros. Livros, rolos de papiros, os pergaminhos, documentos, podem ser cartas, escritos, os salmos, rolos, capítulos dos profetas, etc. Ele está dizendo, quando muitos abandonaram, no final da vida, preso, no final do seu ministério, todos haviam abandonado a palavra, todos haviam abandonado a verdade, mas ele não. Já velho, preso, no final do seu ministério, ele diz, eu preciso, eu quero, eu desejo, traz para mim. Concluindo, amados irmãos, 3 valiosos recursos para a evangelização. Gente, pessoas, seres humanos, gente transformada pelo Senhor, gente transformada pelo Espírito e pela palavra. Capa, recursos materiais, nossa fidelidade, colocando e confiando ao Senhor e na sua obra o avanço do Evangelho e a sua bendita palavra. Jesus usava esse método. Ele fazia para que os discípulos observassem. Em seguida, ele convidava-os para que eles pudessem com ele fazer junto. Agora, nós fazemos, ele observa e nos abençoa. O Senhor nos encoraja. O Senhor nos abençoa fazendo. Em um dos tribunais mais importantes do império, diante de seus juízes, e talvez muita gente, e quem sabe do próprio imperador, Paulo pregou a palavra. No exemplo de Cristo, ali diante de Pilatos e de César. Na prisão, o apóstolo pregou. Na prisão
ele fez uma obra extraordinária e ganhou para Cristo boa parte, quase a totalidade da guarda pretoriana. Ele evangeliza e ganha para Cristo Jesus. E também para o futuro, Paulo continua confiante. Ora, se nós olharmos o verso de número 18, ele diz: o Senhor me livrará. O Senhor me livrará. Não da morte, pois ele sabia que, e ele mesmo declara: combati o bom combate, cerrei a carreira e guardei a fé. A certeza de que o Senhor lhe livraria não da morte, mas de toda obra maligna, ou seja, de tudo aquilo que estava fora da permissão de Deus. Aquilo que não era permissão de Deus não iria acontecer com ele, mas ele caminhava firme, sabendo que o Senhor o guardaria. Ele também, diz o apóstolo, me livrará a salvo para o reino celestial. Embora Nero pudesse, e de fato ele o fez, condenou o apóstolo Paulo, retirou do seu reino, mas não o retirou do reino celestial. Não tirou Paulo, nem tirará nós, nem tirará a mim e a você. Não tirará de nós a grande recompensa. Viver ao lado do nosso Salvador, Jesus Cristo, eternamente. Essa é a grande recompensa, esse é o grande compromisso e está de pé. Quero deixar um desafio para nós, nesta semana e ao final deste culto. Nesta semana, na próxima quarta-feira, como já falei, dia 12, completaremos 161 anos da chegada de Simonton no Brasil, presença presbiteriana através da chegada de Simonton. E nós podemos fazer um jejum, acompanhado de leitura da Escritura, acompanhado de orações, rogando ao Senhor que alcance aqueles ainda não alcançados. Quem sabe da nossa própria família, quem sabe do nosso ciclo de amizade, quem sabe no seio, no nosso ambiente de trabalho. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que torne eficaz a pregação da igreja, que continue a nos usar, e continue a usar a igreja presbiteriana de Americana. Que Deus continue a abençoar o nosso presbitério, o nosso sínodo, e que a nossa região continue sendo alcançada para a glória do Senhor, e o nosso Brasil, querido Brasil, sendo impactado. E o mundo, a igreja local é desafiada a ir até a partir de Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Quando estudamos o livro de Atos, logo no início, nós encontramos essa verdade. A igreja local, ela avançará, ninguém a deterá, e ela avançará, tornando o nome do Senhor conhecido. Que Ele nos abençoe, Ele aplique ao nosso coração a sua palavra nesta manhã. Amém. Vamos orar ao Senhor. Quero orar por sua vida, quero orar nesta manhã agradecendo a Deus. Nossa sociedade comemora Dia dos Pais, segundo domingo de agosto. Eu louvo a Deus por ser pai e já ser avô, mas louvo a Deus pelo meu pai, já está com o Senhor na glória, e pelo legado que Ele me deixou de servo fiel, dedicado a Jesus Cristo e à expansão do seu Evangelho. Eu quero orar nessa hora por sua vida, em seguida estaremos impetrando a bênção. Ó Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por este dia, por podermos cultuar ao Senhor, podermos estudar a Tua Palavra, ó Deus, e receber, ó Deus, do Senhor, na instrumentalidade do Espírito Santo, lições preciosas. Ó Deus, aplica a Tua Palavra aos corações. Ó Deus, abençoa neste dia, Pai, cada pai,
ó Deus, aqueles que estão nos acompanhando através desse recurso tecnológico, através da internet, e todos aqueles que estarão em outro tempo acessando esse conteúdo. Ó Deus, quero te agradecer nesta hora, Senhor, por cada um dos pais da igreja, dos pais presbiterianos e dos pais da nossa sociedade, que eles sejam alcançados para serem cada dia pais melhores, no exemplo do nosso Pai eterno, que nos amou e que, através de Jesus, nos resgatou. Ó Deus, muito obrigado por este dia, muito obrigado pelo aniversário de organização desta igreja. Continua abençoando cada membro, cada família, dando-nos, Senhor, a bênção de, ó Deus, sermos usados pelo Senhor na pregação do Teu santo Evangelho. É por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso eterno Salvador e Senhor, que nós oramos agradecidos. Amém. E que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam sempre sobre nós, também sobre a nossa casa, alcançando os nossos queridos familiares e os nossos irmãos espalhados por toda a terra, hoje. Amém.